quando as mitologias começaram a ser faladas há milênios, ou seja, essas mitologias já traziam assuntos de milhões de anos. Nós perdemos o contato com tudo isso, porque essas queimas de arquivos, como eu dei o exemplo dos maias, né? A turma destrói tudo, Alexandria perdeu 600 mil manuscritos. Hoje nós somos uma geração de humanos que não sabe de onde veio, qual o sentido da vida, para que diabos serve a gente estar aqui, quem somos nós, o que nos espera. Tudo foi destruído. Eu gostei muito da história do ovo primordial que você comentou, né? Que seria, né, mais ou menos a teoria do Big Bang. É o Big Bang. Né? Você comentou então que isso é unânime em todas as mitologias, né? Que você tem lá. Nas principais mitologias. Você tem o ovo cósmico. Então, quando ele surge, ele se divide em dois universos. E em todos os casos tem um deus decaído. Isso. O cara que teve a ideia de criar o ovo caiu dentro do ovo. Entendeu? É isso que as mitologias contam. E esse seria o tal do... Como é que se colocou lá? Javé, Brahma, é esse ser caído reconstruído no âmbito interno da sua obra. E ele já não consegue, obviamente, a partir do momento que o universo começa a existir, ele não tem mais como estar fora dele. Não. Porque o universo é a totalidade de tudo, Fora, e que antes era... Fora dele estaria só o espírito dele, de quem ele se apartou. Olhem bem o tamanho da confusão. As mitologias também dizem que esse ser é desalmado. Outros que mergulharam nesse universo teriam alma. Por exemplo, nós, humanos, foram criados espíritos simples e ignorantes para estruturar a vida nesse universo. É isso que o Livro dos Espíritos diz. Então, nós três aqui, em tese, cada um de nós tem um espírito que nos anima. Javé não teria, porque ele, entre aspas, devido ao acidente da queda, o corpo mental dele foi apartado da condição espiritual. Até isso dizem. Interessante. Mas esse conceito dos dois universos que é criado nesse momento, não seria, talvez, não sei, mas uma metáfora para simbolizar o lado positivo e negativo? Não seria mais ou menos isso? Essa é uma das formas que nós podemos observar. O taoísmo, quando estuda o yin e o yang, eles trabalham um pouco nesse sentido. Mas essa é só uma das maneiras. A ciência chama esse positivo e negativo aí que você está falando de matéria e antimatéria. Que é o positivo e negativo da história. E assim, esse nosso universo ele foi pensado por esse ser. Só que o universo vizinho ele improvisou na hora da queda. Então, o nosso universo, como é que se organiza? Essa sopa que os cientistas dizem que surgiu de quarks e gluons, que é o tal ovo cósmico. 3 quarks se unem porque os gluons servem como cola. Então, 3 quarks criam um próton, 3 quarks criam um nêutron, tem uma força eletromagnética que faz com que os dois fiquem juntos formando um núcleo atômico, atrai um lepton, um elétron, e cria um elemento químico que é o hidrogênio. Foi assim que o universo surgiu. Aí o hidrogênio se reúne com outro hidrogênio nas massas de gás. Aí essa massa de gás termina se transformando em estrela. E aí começa a produzir outros elementos químicos. Então o nosso universo foi se organizando assim. Esse universo vizinho, aonde esse ser caiu, não funciona assim. Aqui é tudo improvisado. O que seria o elétron do nosso universo, nesse universo os cientistas chamam antielétron, o positron. Esse positron lá, ele funciona de acordo com a ordem que ele recebe do ser que está lá caído. Aí, como foram surgindo outros seres, cada ser foi construindo para si mesmo aquilo que na mitologia ariana hindu é chamada de loca, ou na mitologia grega chamada de geno, ou seja, a morada de cada deus. E cada um queria uma mais chique que a outra. Então, as brigas que ocorrem em todas as descrições dessas mitologias que eu falei, seria exatamente a briga mental que esses seres desenvolveram para ocupar esse universo vizinho. Só que portais começaram a existir entre os dois universos. Aí eles vieram ocupar Marte e Terra. Os estudiosos da mitologia nórdica
não sabem, mas assim, o Ragnarok, que é a guerra final que Odin, no âmbito da mitologia nórdica, profetizou que no final, né? Isso já aconteceu há 300 milhões de anos atrás, quando Yggdrasil, que na mitologia nórdica seria quando as 9 dimensões ou 9 mundos se alinhassem num só eixo, né? Que é nessa hora alguém que estava aqui podia passar para outro lugar. A parte do nosso universo que representava o mesmo nessa árvore de Yggdrasil era Marte. E o Ragnarok aconteceu, e por isso que Marte perdeu a vida. A atmosfera de Marte, a água de Marte. Isso é contado na mitologia nórdica. Um professor Brandenburg, há pouco tempo, percebeu que em Marte tem a calcificação de resultado de explosões nucleares, que aquilo só pode acontecer quando tem explosão nuclear. Então é muita maluquice. Nós estamos falando de 300 milhões de anos atrás, quando as mitologias começaram a ser faladas há milênios, ou seja, essas mitologias já traziam assuntos de milhões de anos. Nós perdemos o contato com tudo isso, porque essas queimas de arquivos, como eu dei o exemplo dos maias, né? A turma destrói tudo, Alexandria perdeu 600 mil manuscritos. Hoje nós somos uma geração de humanos que não sabe de onde veio, qual o sentido da vida, para que diabos serve a gente estar aqui, quem somos nós, o que nos espera. Tudo foi destruído. Esses livros que eu escrevo, essas palestras que eu dou, é uma tentativa de resgatar essas coisas todas. Mas eu nunca, em nenhuma palestra das que eu dei, são centenas, e nenhum livro que eu produzo, nunca eu esqueço de dizer, eu não sei se está correto. Porque senão vai cair no jogo das certezas. Eu vou estar querendo cometer o mesmo erro que até hoje se fez. Não, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Não dá para saber. Só as gerações futuras poderão ter certeza disso. Uhum. A revelação cósmica, que é isso que a gente está tentando começar, diferente das outras, é a única que não afirma nenhuma verdade, mas questiona tudo. É. Partindo do princípio que Deus não está no centro, no comando do universo, quem que você acha que está mandando em tudo isso, ou é uma brigaiada para ver quem manda? Cara, não tem ninguém no comando. A coisa apodreceu e é preocupante. Porque assim, o que é que o livro dos Espíritos diz? Que os Espíritos afirmaram que antes desse universo surgir, algo já existia, algo incriado já existia, que seria a espiritualidade superior, paraíso, Deus, etc. e tal. Ou seja, já existia algo. Desse algo, entre aspas, alguém criou esse tal ovo cósmico que deu na confusão que deu. Uhum. Mas entendam, já existia algo que não era sujo. A sujeira surgiu a partir desse equívoco, né? Mas qual é o problema? Parece que esse algo é tão puro, tão puro, tão puro, tão perfeito, tão amoroso, tão diáfano, que algo nesse padrão não sabe lidar com o caos. Então parece que isso que existe para além da blindagem que separa o caos desse paraíso, há uma majestosa inutilidade nesse paraíso, no sentido de que crianças são estupradas a cada segundo, desde que existe vida, e ninguém desse paraíso nunca fez nada para impedir isso. Então, se Deus ama e nada faz, e se nós humanos, quando amamos, nos obrigamos a fazer algo por quem a gente ama, ou mesmo quando não amamos, por uma questão de decência, quando a gente vê alguém vulnerável sofrendo, a gente tenta agir, como é que um Deus maravilhoso, perfeito, amoroso, ama, mas não age? Ou seja, ele é, mas não atua. Talvez haja um problema muito sério nessa blindagem ou nessa condição de perfeição ou de pureza extrema que a gente imagina que esse ser tem. Então, de lá não vem nada. O que é que sobra? É o que está dentro da blindagem. O que é que está dentro da blindagem? É o ovo cósmico que criou esses dois universos e uma espiritualidade
transitória, que Kardec chama de erraticidade, onde diversas cidades espirituais existem. Por quê? Porque começaram a ser criados espíritos simples e ignorantes para dar estruturação à vida que foi surgindo desses dois universos. Então, aqui dentro, em tese, o ser caído nesse universo vizinho é que diz que mandava em tudo. Mas perdeu o controle. Não manda em nada. E nós, os humanos, quando Adão e Eva romperam com aquela imposição e por si mesmo passaram a determinar o que era certo e o que era errado, um dos livros que eu produzi chamado Sorriso de Pandora, porque o mito mais antigo da liberdade humana vem da mitologia grega, não é da mitologia judaico-cristã com Adão e Eva. Então tem um livro, O Sorriso de Pandora, em que eu conto toda a história de como isso se deu. Isso que surgiu um DNA humano libertário, já que o DNA humano que veio de Abraão era submisso a Javé. Abraão, mata teu filho. Abraão obedecia. Pandora jamais obedeceu aos deuses. Então criou no seio do genoma humano dois caminhos. Há um caminho do DNA submisso e um caminho que várias vezes as trevas já tentou destruir, que é um DNA libertário. E essa história tem muito pano para manga, porque na hora em que você estuda a mitologia sumeriana, acadiana, hitita, urrita, você vê que são seres biológicos desse universo. Então, o livro de Enki, que o Dr. Zecharia Sitchin, livros maravilhosos, ele produziu, traduzindo a linguagem acadiana, sumeriana, que fala dos Anunnakis ou dos Nephilim. Enki, que é um ser extraterrestre, Nephilim ou Anunnaki, ele pegava casais neandertais, Homo sapiens, Homo erectus, e fazia manipulação genética para que estes animais obedecessem à ordem dele, ou seja, de novo um genoma submisso. E se você encontra fósseis de seres humanos com 40 mil anos e fósseis de seres humanos com 60 mil anos, no de 60 mil anos, no meio desses 28.869 genes, não vai ter um gene chamado FOXP2. Mas no de 40 mil anos tem. Ou seja, a racionalidade humana começou aqui, porque esse gene FOXP2 é o responsável pela fala. Você só fala se você souber usar símbolos para criar sentido. Então, no livro de Enki, é contado que Enki retirou esse gene dos Anunnakis e colocou em alguns desses casais para que esses casais aprendessem a entender as ordens de Enki. Então, enquanto Enki procurava fazer da humanidade uma massa de trabalhadores escravos, Pandora, nessa mesma época, é isso que eu conto no livro, se rebelava contra os deuses, contra Zeus, contra etc e tal, e também contra Javé. Então essa história, vocês viram aquele filme 100, Ascensão do Império, 300, alguma coisa assim? Uhum. Que história é aquela? 300 caras de Esparta decidem lutar contra 5 milhões de persas. Eu vi esse filme. Os 5 milhões de persas eram mercenários, era Dario, Xerxes, que obrigava todo mundo aí, mas aqueles 300 decidiram por eles mesmos ir para a guerra. Os outros iam obrigados. Essa é a diferença de um DNA livre e de um DNA submisso. E quem são os gregos? Descendentes de Heleno. Quem é Heleno? Filho de Pirra e Deucalião. E quem é Pirra e Deucalião? Pirra é filha de Pandora e Deucalião, filho de Prometeu. Ou seja, é a linhagem do DNA livre que os humanos têm, que essa outra linhagem de humanos submissos sempre tenta destruir. As religiões foram usadas para destruir o DNA libertário. Essa linhagem interessante.